Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Se o Grêmio quisesse, poderia ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, a gente vai falar sobre isso, né? Porque, olha, só que eu vou avisar agora, hein? Antes de começar o programa, o recreio acabou, hein? Não tem mais venezuelano, tem Juventude Caxias. Vou avisar agora, hein? Para os dois. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Agora, IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde empresariais. Sulmed, carinho pela vida. A Objetiva, administradora de condomínios, está há 24 anos como especialista naquilo que faz. Em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. O programa Sala de Redação tem o privilégio de ter entre seus debatedores o presidente da SEG, ou seja, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. E em nome dos narradores do Rio Grande do Sul, eu gostaria de fazer uma solicitação ao nosso presidente, que entrasse em contato com a Confederação Sul-Americana e que tirasse essas nabas que tem aí na Copa na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana, porque os narradores estão perdendo a voz de tanto narrar gol desses muquirana que aparece aqui, senhor presidente da SEG. Vamos, se manifeste, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde, Pedro. Abraço em todo mundo aí. Sabe que as competições continentais, de maneira geral, as principais, que são a Libertadores e a Sul-Americana, de algum tempo já eu tenho uma certa crítica para a maneira que as classificações são disponibilizadas. Vamos pegar a Libertadores, que é a principal delas. Você pega, por exemplo, nós temos 20 clubes no Campeonato Brasileiro. 4 classificam de forma direta, mais 2 de forma indireta na pré-Libertadores. Aí nós já temos 6 classificados. Se o brasileiro campeão da Libertadores estiver entre os primeiros colocados, a gente já vai para 7 vagas. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados, nós já vamos para 8 vagas. Então, de um campeonato que tem 20 clubes, tira os 4 que caem, que não disputam nada. Sobram 16. Metade entra na Libertadores da América. Eu estou falando da principal competição continental. Ou seja, para a dupla Grenal, classificar para a Libertadores passou a ser uma obrigação e não mais um mérito. E aí, se a gente vai para a Sul-Americana, piora. O caso do Grêmio, por exemplo. O Grêmio não entrou pela pré-Libertadores e aí, ao ser eliminado, ele ganhou como prêmio consolação disputar a Sul-Americana. Então, imagina para os outros clubes que entram. A classificação do Aragua, por exemplo, é uma coisa que, olha, tem que fazer uma equação matemática para conseguir entender. Agora, tem um outro ponto nisso aí, Pedro, que a gente não pode deixar de lado. Concordo com a tua frase. Eu acho que vale não só para o Grêmio, vale para o Inter também. A gente falou disso ontem. Vão pegar os dois times mais fortes. Só que nesse momento... Já nesse final de semana. Tudo bem, mas não dá para questionar também, porque o torcedor fica numa dúvida que é a seguinte: tá bom, eu ganho de um fraco, eu não posso me iludir. Mas eu tenho o direito também de pelo menos comemorar. Porque ontem o Thiago Nunes fez o que o Guerrinha taxou ontem, quando foi analisar o Internacional, como obrigação. O Aragua era fraco? Então, vamos lá e vamos golear, vamos passar em cima do Aragua. Meu presidente. Tem alguns pontos, o Maurício, que eles são bons de um jogo de ontem. O Maurício, o Darlan, por exemplo, o Darlan Vossa Magnificência. Vossa Magnificência. Os caras só lembram da SEG quando é bomba, cara. Maurício, Pedro Ernesto Denardim, meu primeiro vice-presidente da minha chapa. Mas a autoridade é tu, não fica falando aí. Deixa eu pedir, porque além de um pedido para defender os narradores, eu quero um pedido para defender a nossa classe, os comentaristas. Eu não consegui comentar um gol, porque quando eu começava a falar, saía gol, Maurício. Parecia handball. Foram 5 em 10 minutos. Mas a SEG não faz nada por nós, esse é o problema. Mas aí, Léo, isso aí é que tu tem que falar menos, Léo. Tem que fazer mais enxuto. Mas não dava de... Depoimento de trás da goleira, então. Mas que, olha, uma sexta-feira só de bandido. Tem um céu azul lindo na cidade, tem uma temperatura bem civilizada para o outono. Santinho, Maurício. E aí, Diogo? Hein, Pedro? E aí, Diogo? Santo, Maurício. Diogo, olha só, o chefe de galeria. Deixa eu te dizer o seguinte.
É o primeiro narrador que eu conheço. Galeria. O primeiro narrador que eu conheço que fica mal-humorado porque tem que narrar gol. Eu achei que o objetivo maior de um narrador de gol era que ele quer carrinho. Mas ele quer carrinho. Claro, ele gosta de comentar carrinho de volante, ele é raiz, ele é roots, ele é Pedro Ernesto Denardim. Azedinho multimídia. Ele anda amarguinho, Não, mas olha aqui, ó. Sabe qual é o problema, Pedro? Essa noite eu não dormi com pena do Manhagol, porque apesar do nome dele ser Manhagol, quer dizer, o homem de gol, já o nome já projeta ele, coitadinho narrou 8 gols, vai chegar desgastado em casa. É muito, não dá. A SEG tem que fazer alguma coisa por nós. Não, mas falando sério agora, Pedro, a Sul-Americana é uma competição muito política. Ela surgiu para deixar mais clubes e para as federações gostarem. No começo tinha até convite, lembra? Boca e River participavam sempre. Isso. Os primeiros primeira fase era só nacional, lembra? Isso. Depois pegava fogo, eram triangulares. Alguns times nem queriam participar. O Inter foi o primeiro a perceber que a competição acabou tendo um charme diferente, porque ela dá vaga na Libertadores, e aí passou a ter isso aí, né? Ela virou. Na época do Inter nem tinha isso. Isso? É verdade. Foi depois. Mas o importante, o que é importante nesses jogos assim, que é jogadores de futebol contra jogadores de beisebol, né? Porque os caras jogavam beisebol ontem, não tinham um gesto técnico algum e nada. É tu não achar que o Luiz Fernando é o Garrincha, né? Como eu criticamente disse depois do jogo na minha coluna lá, e teve gente absurdamente, o Potter depois vai me explicar como é que navega, como é que se compreende esse mundo. É o território livre do lixamento, Diogo. O território livre do lixamento é assim. Não, eu sei, eu recebi muito a tua coluna, Diogo. Recebi demais. Teve gente, Bagé, olha que loucura isso. O que eu fiz ali? Eu fiz em tom crítico, falando do cenário de jogo. Assim, se o Bagé joga com a camisa do Grêmio, nesta partida, ele vira o Pelé. Se o Maurício joga, ele vira o Arrascaeta. Se o Luiz Fernando joga, ele vai virar um Garrincha. Era uma crítica aos próprios jogadores e ao cenário. Tu acredita que teve gente que achou que estava comparando, de fato, o Luiz Fernando Garrincha? Não, mas eu vou te dizer, então, eu vou te dar outro exemplo. Os caras acharem que o Garrincha é o Luiz Fernando. O Potter é gênio das redes sociais e lida brilhantemente com elas. Não me bota a sanção do cuidado. Não. Você sabe que isso é verdade. Outro dia ainda vi você no Twitter contestando de um jeito muito Potter pessoas que realmente falavam que nós tínhamos dito que não tínhamos dito e você só botou. Não comente o livro que você não leu. Você não ouviu o programa para estar dizendo isso. Eu acho que é isso aí, assim, é o título e o bem texto. Curtinho. Mas o problema todo é o seguinte, Diogo e quem nos ouve. Outro dia, ainda agora, essa semana, o Inter ganha do Olímpia, campeão paraguaio, de 6-1. Eu fiz lá o elogio devido ao Inter por ganhar do Olímpia. E disse, olha, agora o Inter tem um grande teste, com essa expressão, um grande teste contra o Juventude no final de semana, porque tem que reverter uma situação desfavorável onde o seu adversário joga por 2 de 3 resultados. Entrou um caminhão de gente no Twitter dizendo, ganhar do campeão paraguaio não é teste, teste é ter que ganhar do Juventude. Não há o que dizer para essas pessoas, porque elas estão fazendo uma leitura particular, do jeito delas, de algo que você não fez. Não é uma comparação. A questão é, sim, o Internacional, se fosse o Grêmio, mas é o Inter no caso. O Internacional ganhou do campeão paraguaio. Beleza, lindo, foi aplaudido com o devido registro da sua evolução. Agora ele tem que se defrontar com uma situação de reversão que ele ainda não viveu no seu ano de Ramírez. Mas a própria situação do Grêmio. Pro Internacional. A própria situação do Grêmio contra o Caxias não vai encontrar as mesmas facilidades que encontrou contra o Aragua, mesmo que tenha uma vantagem. Bagé, dá pra gente concluir tranquilamente que tanto o Caxias como o Juventude, mais o Juventude ainda nesse momento, são melhores do que esse time do Olímpia. Eu não tô falando da camisa do Olímpia, eu tô falando desse time. Não é o clube, time. Bom, e esse Aragua aí é inqualificável. Isso aí, o que acontece, Pedro, o que fez a Conmebol? A Conmebol espichou a Libertadores, né? Fez política e criou um monstrengo que é a Sul-Americana. Porque a gente não tem clubes de segunda linha para fazer uma competição de segunda linha continental. Os nossos clubes de segunda linha, eles são de quarta, quinta linha. A Conmebol incha as duas competições. Charme é o Brasil e a Argentina que dão para a Sul-Americana. Exato, vai sobrar Argentina e brasileiro. Claro, aí tem times médios. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso de uma maneira assim a democratizar o futebol, o que é válido. Mas não é assim que se democratiza. A Conmebol começou pelo ponto final. O que ela tinha de fazer é pegar parte do dinheiro dela e investir em estrutura, formação, aperfeiçoamento de treinadores, dar cursos, fazer com que aquela base de futebol desses países que são periféricos, que eles cresçam. E aí, se não fizer isso,
vai acontecer de vir o Aragua, de vir o Táchira, de vir Laguaira e outros tantos clubes que são insignificantes. O que teve aqui agora contra o Grêmio, o peruano... Eu já fui no Boiacá Chicó, rapaz. Eu já fui num estádio que estava em obra. Eu já fui naquela praia lá no Equador também, cujo estádio também era lamentável. Manta, é. Então, olha aqui, ó, a Conmebol, ela não se dá conta que ela tem um bom produto na mão e ela trata de esculhambar. Porque se o time não pode jogar o Chicó, Ayacucho. Boiacá Chicó. Boiacá. Se ele não pode jogar no campo dele que está em obra, estava em obra. E era 80% obra e 20% estádio. Foi naquele estádio que o Jonas errou 5 vezes o mesmo gol, tá? Pois é. Então ali, bota em outro estádio, sabe? Concordo, Pedro, mas que o que acontece? A Conmebol, ela começa pelo fim. Ela tem de trabalhar na base, ela tem de aperfeiçoar, melhorar a estrutura, treinar as pessoas, dar cursos para treinadores, apostar na base, fazer projetos de investimento na base para que se formem jogadores, para que esses times cresçam. Não adianta tu pegar esse time e colocar para jogar aqui na Arena, no Beira-Rio ou no Maracanã contra o Flamengo. São realidade. Ontem a gente colocou frente a frente mundos distintos. E aí tem o outro lado, que também está afetando. A pandemia, ela atingiu a todos. Os clubes brasileiros têm mais recursos, eles estão sofrendo, claro que estão, mas eles mantêm uma estrutura. O mesmo não dá para dizer de clubes paraguaios, de clubes bolivianos, de clubes venezuelanos. E a Venezuela tem a crise também do governo. Tem venezuelanos que saem do país porque não tem o que comer, né? Aí tu bota a pandemia e bota um futebol incipiente, porra, aí tu tá antes da pandemia... Antes da pandemia já tinha toda essa complicação, né? A Conmebol, ela acaba contemplando países com X quantidade de vagas por questões políticas. A gente sabe muito bem disso, né? Ele precisa entrar em todos os países. Tem toda uma questão de votos, de confederações. O nome disso é clientelismo. A história de que a democracia é tudo papo furado. É clientelismo. O que é o clientelismo? Em vez de tu ajudar, tu atrapalha. Porque daí tu tem países e clubes, porque a ideia de deixar mais clubes participantes do Peru, da Bolívia, é dizer assim, olha, vamos colocá-los no universo, porque daí eles vão melhorar, eles vão ter contato com outros. Só que o que está acontecendo é justamente o contrário, aquilo vira uma muleta. Não, eu consigo uma vaguinha ali, mesmo que eu não me fique legal, mesmo que eu não me modernizar. Você vira tutor. Eu acho a ideia do Leonardo muito boa. Tu quer fazer política? Sim, tem que fazer política. Tudo é política. O presidente Tasseg, por exemplo, o que fez para ganhar a eleição é um negócio fantástico, tá? Eu não ganhei, Pedro, não fiz nada. Pode parar com isso. Tem um monte de... Os caras acreditam em tudo que tu diz aqui. E tu tava junto. Pelo contrário, pagamos conta. Pagamos contas... Limpamos o tapete que foi sujo antes lá. A principal competição do mundo, tem que é a time Copa na do Mundo, Sul-Americana, vai ter 90 times daqui a pouco. Tem time na Sul-Americana que tem que fazer rifa para viajar. Quer dizer que isso aí já atesta tudo. Rifa para poder viajar. Mas, Guerra, tu pega um time como o Táchira, por exemplo. 3 milhões de dólares pro Táchira jogar a primeira fase da Libertadores resolve a temporada e mais um pouco do Táchira. A Conmebol, ela tá fazendo isso, ela tá entregando dinheiro em vez de aportar lá na base, de aportar em aperfeiçoamento, de criar um projeto de futebol. O que acontece na Liga dos Campeões? Os times lá do Azerbaijão, de Liechtenstein, das Ilhas Faroe, eles participam da Liga dos Campeões, mas eles participam numa fase preliminar. E aí, conforme o ranking do país, vão entrando. É que tem mais países lá, né, Léo? Seria impossível, né? Muito mais países. Aí a diferença, Potter, são 52 países, né? Acho que são 52. Que podem jogar futebol, um pouquinho mais de 50. Então, assim, tu não pode fazer isso, por exemplo, de fazer clubes bolivianos e venezuelanos participarem de uma preliminar, porque eles nunca vão entrar. Daqui a pouco eles vão cruzar com o Grêmio, com o Flamengo, é que talvez, o que assim, ó, o Aragua, ele é o 18º colocado, e ele se classificou num triangular, porque mudou o venezuelano por causa da pandemia. Foi por conferências, né? E ele teve uma vitória, e entrou. O problema são, talvez a Conmebol poderia mudar os critérios, só que a Conmebol não consegue se meter nos formulismos, digamos assim, dos países, né? Ela não pode se meter, agora, aqui a vaga vai ser isso. Agora, vou falar como torcedor, é muito agradável para mim estar quase todos os anos tentando a Libertadores. É muito agradável ter muita chance do Inter jogar a Libertadores. Porque antes a gente vivia uma época que era só o campeão e visto brasileiro. Facilitou, né? É legal estar na maior competição.
O inchaço ele tem um limite. Mas né? o Potter é que tem um sempre lado teve time inverso ruim, disso. né? Sempre teve time ruim na Libertadores. Só que os caras da Venezuela eram ruins. Eram ruins sempre. Mesmo campeão. Eu quero fazer uma defesa do Pedro depois. Vocês chamam o Pedro de azedo, chamam o Pedro de amargo, e aí Internacional goleia, o Grêmio goleia, e nós estamos questionando porque nós não falamos da goleada e não teve mérito nenhum. É como se o Grêmio tivesse parado em campo lá e nada acontecesse. Amargo não é o Pedro, amargo são vocês que fizeram essa proposta de debate. Amargo pra mim é o cara, Diogo Olivier. Diogo Olivier, o homem que cada final de bloco, questiona o apresentador dizendo que não se falou do time dele. Isto é amargor, por isso isto é azedume. Hoje tem a oportunidade de falar de Grêmio, vocês estão desvirtuando e não falaram ainda. Pedro Ernesto, por favor. Luiz Fernando. Luiz Fernando vocês briguem entre vocês aí, não me meto nessa bronca aí. Mas, Bagé, e o Luiz Fernando, o que tu achou? Mas é que tá, sabe que o Maurício puxa um assunto que também é nosso do dia a dia, né, que faz parte, que são as redes sociais, e aí em determinado momento, quando saiu a escalação do Luiz Fernando, tinha muita crítica assim, poxa, não acredito. Olha aí o Thiago Nunes fazendo de novo o que o Renato fazia, priorizando o Luiz Fernando. Né? Por que não começa com o Léo Pereira? Por que não põe o Gui Azevedo? Aí o Luiz Fernando faz um gol. E aí tu vai para a mesma rede social e várias das pessoas que estavam criticando colocam assim, critica agora o Luiz Fernando. Ele mesmo tinha criticado. Aí teve um determinado momento que eu coloquei lá, espera aí, agora porque o Luiz Fernando fez 1, fez 2, fez 3 gols contra o Aragua, tu não pode mais criticar. Bom, eu quero pegar... Disse vai dormir nas redes sociais. Boa, não lembrei toda a frase. Vão dormir, cara, deixa a gente falar um pouco e criticar, né? Faz parte do processo. Mas tem coisas positivas disso, né? O Grêmio com o Thiago Nunes, foi o primeiro jogo dele na Arena, é uma 4ª vitória consecutiva. Eu sei, o primeiro jogo contra o Ipiranga foi 3-2, ele quase não tinha feito nada. Aí depois teve o adversário que era fraco, ontem era fraco, mas ele está fazendo o máximo que a gente espera de alguém que vai jogar contra um time que é inferior tecnicamente. Ele está vencendo. Ele era fraco o time, ele começou a golear com 30 minutos, estava 6-0. No segundo tempo, não tem como virar 6 e acabar 12. É natural que ele vai fazer trocas, é natural que tu vai cadenciar um pouco mais o jogo. Então tem coisa positiva. Ele posicionou o Darlan ontem de uma maneira diferente. O Darlan pisou mais na área. Segundo tempo ele alinha o Maicon e o Darlan e bota o Pedro Lucas na meia, retomando o 4-2-3-1. Mas mesmo para a observação do Thiago, ficou comprometido. Porque o adversário ele era inferior. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, era de uma inocência a forma de jogar. Mas ele fez o esperado, Léo. Não, ele treinou, ele aproveitou para jogar dentro do campo do adversário, que seja o treino de luxo. Não, mas quer ver um elogio que nós não podemos negar ao Grêmio, porque eu tenho a impressão que nós todos temos que tentar escapar de uma cilada, pelo menos eu tento fazer isso pessoalmente. Falei isso depois de o Inter ganhar do Olímpia. Se toda vez que o Inter ou o Grêmio perderem, a gente vai dar pau no Inter ou Grêmio que perdeu. E toda vez que o Inter e o Grêmio ganharem goleando, o adversário é um lixo, nós vamos colocar a Grêmio Internacional numa cilada em que faça o que ele fizer, não vai adiantar porque ele vai apanhar. Se o Inter golear o Juventude amanhã, eu não vou dizer que o adversário é um lixo. Eu vou dizer que o Inter fez um jogo extraordinário. Mas, Pedro, o adversário ser ruim não tira o elogio do Internacional, do Grêmio, por exemplo. Olha só. Não vamos atrapalhar o Maurício, que eu estava concordando com ele. É bom isso. Olha só, Potter, Léo, desculpa. Olha só. Desculpa você concordar comigo. O Grêmio eu adoro concordar contigo, Maurício. Eu sei. Um time muito... Eu não. Eu sei, é verdade. Um time muito ruim, tá? Vamos fechar esse acordo. Pois contra esse time ruim... Não. O Aragua não. O Aragua é varziano. Não, ruim não. Ele é menos que ruim, tá bem. Você faz isso, varziano. Faça a sua definição e eu vou fechar com ela, tá? Eu quero só dizer que contra o time varziano ou não, o Grêmio ontem em 10 minutos faz 5 gols e não desperdiça a chance de gol alguma. Isso independe do adversário que ele está enfrentando. Isso é o acerto que o Grêmio tem quando chega na frente do goleiro adversário, porque o goleiro não tomou nenhum frango, logo os gols foram construídos pelo Grêmio com 0 desperdício. Esse é um elogio que você pode fazer, independentemente do adversário ser ruim, lixo ou varziano. Então o Grêmio tem o seu mérito dentro do possível. Futebol voltou aos anos 70, Maurício. No futebol de salão, tu não toma 5 gols em 10 minutos. Não, é verdade. Não toma. Na Intersérie, Maurício teve gol, o Grêmio construiu, é verdade, mas teve 2 gols, pelo menos, que eu tô me lembrando, foi tantos gols que eu já... Mas teve 2, pelo menos eu posso te garantir, que foi bola dada pelo zagueiro. O primeiro zagueiro ele erra em bola o primeiro e o gol contra, pelo menos. Time inocente.
Time inocente não pode. Mas o Guerra falou de várzea. E tem que fazer o que fez. Tem que fazer o que fez. Tem time na várzea mais organizado, Guerra. Tem vários. Muito mais. Dependendo do sorteio. Agora, o 880 que a gente estava falando, Potter, é o que a gente já vem batendo mesmo quando o Inter também venceu. Espera aí. Fez a obrigação. Ontem nós falávamos, ali na frente vai encontrar adversários mais fortes. O grande problema seria Bagé, se nesses adversários fracos a dupla tivesse dificuldade, Guerra. Bagé, exatamente. Sabe o que ia preocupar? Terminou 1-0 cada jogo desse. Bom, aí vamos fazer uma reunião. Aí vamos conversar. Senta todo mundo aqui, vamos conversar. Anos 70, o Inter, que tinha o melhor time do Brasil, talvez o melhor time da América, preservava para jogar a Grenal no Gauchão, na Libertadores. Ano que vem, se acontecer isso e o grupo for esse aí, preserva. Mas o Grêmio preservou. O Grêmio vai levar pra Venezuela agora lá, no estado de Aragua, o time titular? Na volta, agora no retorno? Insanidade. Insanidade. Mas não precisa levar. O Renato não precisa levar. Contra o Ayacucho. O Arthur. Isso aí. Já rolou contra o Ayacucho, que era Libertadores. É isso aí. Mas na Libertadores de 17, o Renato preserva contra o Guarani do Paraguai e ali surge o Arthur, aparece o Arthur, né, se afirma, ele tinha jogado um pouco antes contra o América na Primeira Liga, mas ele se afirma ali, um jogo de Libertadores e o Grêmio preservou para jogar contra o Novo Hamburgo. Mas aí que tá, Léo, assim, dependendo do sorteio, claro, na Libertadores tu pode pegar o grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo tem o Vélez, o grupo do Flamengo tem a LDU, é um grupo que não tem como preservar. Agora o Inter teve sorte, assim como o Grêmio teve sorte em 2017, por exemplo, na Libertadores, tô falando na primeira fase. É uma insanidade isso, mas a gente pode ver daqui a pouquinho na Libertadores, na Sul-Americana, beleza, já se entende, né, desse jeito que ela tá agora. Porque a Sul-Americana não era assim, né, já começava no mata-mata. E agora ela tem fase de grupos. Quer dizer, ela era triangulares, depois ela virou mata-mata, e agora virou fase de grupos. Então já dá pra preservar. Todo mundo reclama que o calendário é inchado, fazem lá o número de jogos de um time no ano inteiro. E aí aumenta. Time... Exatamente. Então, esses jogos aí, é o que eu acho que vocês falaram aí há pouco. Faz uma pré-sul-americana, entendeu? E estipula que passam 6, 8 os melhores. Pronto. Agora não. Agora, pô, entra time que eu vou te dizer, rapaz. Olha, tu olha e diz assim, mas como é que é isso? Não, isso aí que tem que jogar por causa do dinheiro, não sei o quê. Copa de 2030 vai ter quantas seleções? 50? 48? 90, se preparem. 48, pelo que vão eu sei. Destruir com o maior amor. Vão destruir com o maior amor das nossas vidas. A Copa do Mundo vai ter na primeira fase Oman versus... me ajudem. Oman versus Liechtenstein. Ilha Samoa. Mauritânia. Ontem teve uma notícia ruim, né? Acabou tendo uma notícia ruim. Não, mas Ilhas Maurício é qualificada só pelo nome. É qualificada. Teve uma notícia ruim ontem. Ilhas Maurício tem uma seleção sem atacantes como o City, porém, com volantes que chegam na frente, box to box. Tipo Kanté. E todos os jogadores grisalhos. O Pedro dizendo como ele é ligeiro. Pô, Guerrinha, antes de estrear no Sala, os recados que eu mais recebi. Fica esperto que lá eles são mais rápidos que tu, então tem que entrar correndo. O que foi ruim? Ontem teve a notícia ruim da lesão do Jean-Pierre, né? Ele teve no treino da quarta-feira, ele sentiu um desconforto, aí na quinta-feira pela manhã ele passou por um exame de imagem, e o resultado desse exame chegou poucas horas antes do jogo. É uma lesão de grau 1 muscular, e isso tira ele 10 dias. Né, dos jogos, então tira isso ele, é um mistério a ser investigado, meu bom Sherlock Holmes. Ei, Maurício, antes do Sherlock Holmes aí, é que tu soma a lesão do Matheus Henrique, que também é 10, 15 dias, entorce, tu tem dois jogadores que estavam dentro do contexto de time titular do meio campo do Thiago Nunes, mas com no o Thiago caso Santos jogando diferente, que ficam fora, né, Maurício? É que no caso do Jean-Pierre, eu falei isso ontem no Hoje nos Esportes, quando o Rodrigo veio com essa... Acho que foi o Rodrigo Oliveira que deu a informação, e eu fiquei estupefato, que é uma palavra boa de dizer sexta-feira de sol. Como é possível que um jogador de menos de 25 anos de idade tenha, desde 19 para cá, 6 ou 7 lesões musculares e cada uma delas o tira pelo menos 15 dias de ação, sendo que uma delas o tirou 8 meses. 8 meses. Eu tenho certeza que o Grêmio tem um departamento de fisiologia e de medicina competente o suficiente para estar investigando o que está acontecendo. A única coisa que eu sei, Alex, e quem nos ouve, a única coisa que eu sei é que alguma coisa está acontecendo. Não tem como colocar na genética do Jean-Pierre, a família dele toda é assim. Não. Alguma coisa está acontecendo com o Jean-Pierre que tem que ser identificada, diagnosticada e resolvida. Não é possível, Alex. São 6 lesões musculares desde 19 para cá.
E a gente está falando do camisa 10 atual do Grêmio, né? O jogador que com a chegada do Thiago Nunes, ele ganha uma sobrevida. Aquilo que se especulava sobre saída, a possibilidade dele ser emprestado, ser vendido, foi tudo por água abaixo, porque o Thiago gosta do estilo e gosta do jogador Jean-Pierre que ele já trabalhou. Então, essa fiscalização... E o pai do Jean-Pierre gosta dele também. Aliás, está de aniversário o Jean-Pierre hoje. Vocês não desconfiam que... 24 anos? Ontem, o Thiago... 24. O Thiago já testou um meio-campo que ele pode utilizar no Grenal? Porque ele está na cabeça dele e o Grêmio está classificado. Ele não vai ter o Jean-Pierre, tem razão, Guerra. Ele não vai ter o Jean-Pierre, vai ter que botar e não tem o Matheus. E nem o Matheus, é verdade. Vai ser da Jean-Pierre fez 23, tá? Ele é 98. 23? 3 volantes, 23. Obrigado, Guerrinha, três volantes para encarar o Grenal e o Caxias. 98, nascia o Jean-Pierre e o Pedro estava tomando vinhos franceses na Copa de 98. É que o Grêmio, na verdade, Pedro, o Grêmio não tem um substituto para o Jean-Pierre. Tentou várias coisas ali, tentou Alisson, tentou Pinares. Teria que ser o Pedro Lucas, né? Tentou que não tem Maicon, corpo ainda pro combate. Então, eu acho que ele já começou a imaginar, e ele está com a razão, né, que o Grêmio vai se classificar, porque o Grêmio tem a vantagem de 2 resultados, e que o Inter vai reverter, ou mesmo seja o Juventude, não interessa, mas acho que ele já começou a cogitar da possibilidade de não se expor muito no primeiro jogo e deixar para levar a decisão, ganhar tempo, a decisão para a Arena. Eu penso que ele já tentou isso no jogo de ontem. Aliás, com a derrota do Inter, já é impossível que seja uma final, claro, se os dois passarem no Beira-Rio, né? Não, é na Arena. É na Arena. Tá, deixa eu lembrar para vocês que o plano de saúde empresarial Sulmed Smart, você contrata a partir de R$ 27,40 por mês. Olha só, hein? Sulmed Smart. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. E ainda, procurando um ar-condicionado econômico, conheço o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e Frigelar. Sala de redação tem um intervalo comercial, nós voltamos em seguida, porque tem rodada, e olha que rodada, hein? Jogos de volta da semifinal Inter e Juventude, Grêmio e Caxias. O fim de semana vai ser trepidante, a gente vai falar sobre eles. 1h38, o Grupo IESA, nesse mês das mães, está fazendo um apoio especial à HMI, que é a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e convida todos aqueles que quiserem ajudar a fazer doações a participar do Clube AHMI. O hospital atende somente SUS e o Clube AHMI é uma iniciativa para manter seus projetos e reduzir a vulnerabilidade social de centenas de mamães e bebês que estão tão perto de nós. Então, atenção, acesse agora www.ahmi.org.br/clube e seja um membro do Clube AHMI. É o recado que me traz Renato Narras, que é um dos diretores da IESA que agora é Fiat, né? Tanto na Edu Chaves como em Canoas. Acesse iesafiat.com.br e não esqueça de colaborar. Vou repetir o site, www.ahmi.org.br/clube. Participe, hein? Porque é muito importante o nosso Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Guerrinha, o que é mais difícil? Juventude ou Caxias? Claro que tem o Juventude na frente e o Caxias atrás. Mas, enfim, quem é que está mais a perigo? Acho que é o Inter, né, Guerrinha? Sem nenhuma dúvida, pelo momento, né, Pedro? O Caxias começou muito melhor, o gauchão, do que o Juventude. Mas com o andar da coisa, o Caxias caiu e o Juventude, ao contrário, o Juventude avançou. Tanto é verdade que o Juventude vem para o Beira-Rio em condições de jogar até pelo empate. O Juventude só vai entregar a vaga se tomar 2-0 no tempo normal. 1-0 não tira ainda a chance do Juventude passar para a final. Então o jogo é muito mais complicado, sim, do Internacional do que o do Grêmio. É um jogo de dois times da mesma série, né, Guerra?
Mas não é só por isso, é o momento também, né? O momento do Juventude é melhor que o momento do Caxias. Não perde a 7 jogos, né, Guerrinha? 7 jogos sem perder. E outra coisa, o Inter não terá um jogador que no meio da semana fez uma diferença tremenda, que foi o Tyson, né? Eu não sei como é que vai se comportar o Internacional sem o Tyson. Ele vai botar o Maurício, né? É o jogador dele. Não, vai entrar o Palácios. Vai entrar o Palácios. E devia entrar do outro lado o Caio Vidal, viu, Guerra? Porque o Caio Vidal se candidata não só pela bicicleta, pela acrobacia, mas por ser um jogador de lado de campo, de verticalidade e de velocidade. Se você vai trazer o Maurício para dentro e quer 2 extremas para poder fazer vitória e reverter vantagem do Juventude, o Caio Vidal se candidatou. O gol que ele faz é acrobático, mas é de enorme dificuldade. E coloca uma confiança no jogador que você no jogo seguinte pode dizer, Caio, quero ver, além da bicicleta, o que mais que você faz para mim? É a hora. Mas aí, Maurício, tem uma leitura de jogo. Eu imagino que o Juventude não vai sair tanto. O Juventude vai se preservar um pouco mais, vai fechar espaços. O Caio Vidal é um jogador que precisa do espaço livre. Ele deve apostar no que ele fez em parte do segundo tempo, com o Maurício aberto na esquerda, Praxedes no meio e Palácio na direita. Por quê? Porque são jogadores mais provável também. De troca de passes, jogadores de articulação, jogadores que, por exemplo, conversam melhor com o Thiago Galhardo, que não é um 9 fixo. É um cara que vem quase ser um meia. Ele vai ter que atacar mais, né? Ir trabalhando. Exato, ele vai precisar abrir espaço. É que, na verdade, o que eu mais gostaria de ver no Internacional, porque eu entendo que são jogadores complementares e não concorrentes, eles não são excludentes, eles são complementares. Eu gostaria de ver Yuri Alberto com Galhardo. Yuri Alberto num dos lados, porque o Palácio jogará, volta naturalmente, mas o Yuri Alberto é capaz de fazer esse lado de campo, essa diagonal, e capacidade de letalidade que ele aumenta no Inter, de bater no gol, de fazer gol. Ele definiu, né, Maurício, pelo menos até agora, que tanto o Guerreiro como o Yuri Alberto como o Galhardo jogam na mesma posição, são centroavantes, você terminou o negócio, né? Mas cabe uma flexibilidade, né? Uma plasticidade. Ele pode fazer um modelo com 2 atacantes, né, Diogo? Ele já fez isso em determinados jogos, de colocar 2 atacantes, mas aí é um outro sistema tático. É que o Yuri do lado, Diogo, ele é menos Yuri. Ele faz porque ele é diferenciado, porque é um jogador de alto nível, mas ele é menos Yuri. Sim, mas quem é que é melhor, o menos Yuri ou o Palácios? Isso é que tem que saber. Yuri. Eu acho que é o menos Yuri. Eu menos Yuri. Eu também acho. Ele já disse, inclusive, que o modelo de jogo vai continuar igual, mas que ele pode mudar o sistema tático, né? Mas não acredito que ele vai fazer para esse jogo, embora eu acho que esse é um desafio para ele. Mesmo que o Yuri fique ali pela esquerda, eu acho que ele pode oferecer mais que qualquer outro jogador ali pelo lado esquerdo, que não seja eventualmente o Tyson quando jogar por ali. Mas percebam que o Maurício, não o Saraiva, mas o Maurício do Ramírez, ele é um jogador que já está na hierarquia do Ramírez. Ele coloca para jogar, ou na direita, como no Grenal, ou na esquerda, ou no meio. O Maurício joga. Tá fazendo por merecer, né, jogo? Ele tá fazendo por merecer. Essa alternativa que o Léo referiu, eu acho que é mais provável. Praxedes no lugar do Tyson ou Guerrinha, o Maurício lá na esquerda e entra o Palácios na direita. Esse é um jogo que, além de ter que fazer no mínimo um gol para depois decidir a coisa na roleta russa, o Inter não pode levar gol, hein? E aquele Marcos Vinícius tem uma velocidade que parece um foguete. Se o Inter levar o gol, complica tudo. Não tem gol qualificado, né? Não tem mais. Não tem mais, tu tem que fazer, aí tem saldo, que fazer mais. Aumenta, né? O placar agregado. É claro. Aumenta o placar agregado. Eu sei que tomar gol sempre é ruim. Santos, só foi um atendo. O Marquinhos Santos, que é o técnico do Juventude, ele é um cara que em determinado momento, por vezes, sabe, eu não estou dizendo que isso aconteça comigo, com vocês, mas por vezes, a crítica de maneira geral não olha o tempo inteiro o técnico do clube do interior. E esse Marquinhos Santos é um cara que começa muito cedo no Curitiba, naquele último ano ainda em que estava, por exemplo, o Alex Cabeção lá no Curitiba, e ele é um cara, entre os treinadores de futebol, embora jovem ainda, com um conceito muito acima assim, do normal. Ele é um cara que gosta de trabalhar bem a questão tática do time. Ele vai, eu só estou fazendo esse preâmbulo, Guerra, porque ele vai usar muito desse espaço que nós falamos há pouco, que o Internacional naturalmente vai deixar, porque vai precisar jogar um pouco mais avançado, e ele tendo esse placar, mesmo não tendo saldo qualificado, como lembra o Potter, ele tem um placar agregado que garante ele. Então ele pode se tornar mais perigoso ainda com esses espaços. Tem tudo para ser um grande jogo. O Marquinhos Santos, ele já treinou a seleção sub-15, a seleção sub-17, ele foi campeão baiano, foi campeão paranaense, foi campeão cearense, não me falha a memória, pelo Ceará. Ele tem currículo, ele é bom treinador.
Pedro, Pode falar, meu senhor. vai aparecendo o time titular do Inter, obviamente, né? E ao mesmo tempo vai aparecendo ainda mais a ideia de que não serão 11. E claro, se ele começar a vencer como ele está vencendo, isso cada vez fica mais consolidado. O Yuri Alberto hoje, ele é reserva do Galhardo. E apareceu na comparação os números dos 3 atacantes do Inter de hoje. Do Guerreiro, do Yuri Alberto e do Galhardo. Os melhores números são do Galhardo. Porque o Galhardo teve um momento mágico no ano passado, né? Ele foi eleito o melhor jogador do Brasil, no Brasil, claro, naquele mês de agosto. Foi pra seleção. Se machucou um jogador, ele foi chamado para a seleção brasileira. A piada é que ele mereceu só aquilo. Técnico estrangeiro, né, Potter? Só quem fala espanhol, né? Tem que falar espanhol. Trazer um português já ele não consegue. Tem que ser espanhol, né? Aí o Galhardo se dá bem. E ele teve uma frustração no ano passado, que foi a lesão, e junto com ela, ele tinha uma Mega Sena na mão e ele perdeu a Mega Sena, né? E ele perdeu porque a torcida de lá fez pressão para ele não ir. Eles queriam no Gabigol. Eles queriam quem, né, mais famoso. Então não tá pra mim o Yuri Alberto é titular, mas assim, enquanto isso vai o Yuri Alberto, vai o Galhardo. Mas também consta, em cima desse momento do Galhardo, que esses adversários fracos, muita gente faz gol. Aliás, o Inter tem 18 atletas, se não me engano, que fizeram gol esse ano. É um número bem alto, próximo de 20. Né? O Yuri entra e faz gol. Também entra e faz gol. A minha pergunta é por que? É isso que eu queria perguntar pra vocês, que eu não tenho essa resposta. Por que o Galhardo e não o Yuri? Porque o Galhardo, Potter, e aí eu até brinquei na coluna de hoje dizendo que o Galhardo tem que falar espanhol com ele, né? Se passar a instrução em espanhol, ele sai fazendo gol. Mas é porque tanto o Kudê quanto o Ramírez, eles souberam aproveitar o melhor que o Galhardo tem, que é a origem dele de meia. De não fazer dele um atacante mais posicionado, um atacante mais fixo. O gol do Galhardo, aquele que ele dá de cavadinha, ele vem tramar com o Praxedes na intermediária, ele ocupa o espaço vazio. Mas até por isso, Léo, cabe Yuri Alberto. Pela sua descrição, cabe Yuri Alberto. Eu acho que cabe menos, Defendendo o Abelão, deixa eu te lembrar o seguinte, quando o Abel chegou ele teve lesão. Quem entrou foi o Yuri. Aí o Yuri fez 200 gols. Não, Pedro, quando o Abelão chegou, era o Galhardo titular. O Galhardo se machuca com o Abel, porque o Yuri começa na reserva com o Abel. Ele entra porque o Galhardo machuca. O Abel tem um jogo que ele coloca o Galhardo na meia. Ele tenta fazer o Galhardo meia, resgatando um Galhardo que, lá do tempo do Vasco da Gama, lá de trás, do Madureira ainda. Mas o fato é que o Abel... E do Ceará. No Ceará, Guerrinha, ele jogava mais ou menos parecido com o que ele joga no Inter. O Ceará tinha o grandão na frente, que o Grêmio até andou interessado, que pediu 20 milhões. Exatamente. O 9 era o Kleber. Ele jogava mais atrasado, eu cansei de ver jogo do Ceará, ele vinha de trás. Guerrinha, ele não foi Kleber, 9 no Ceará, Guerrinha, nunca ele foi 9 no Ceará. O Kleber é do ano passado. O anterior ao Kleber é até um jogador que atuou no Grêmio. Por isso acho que tu fez a confusão, é o Bergson. Então jogava o Bergson. Era muito mais 9 do que ele, não era, ele não era 9. Não era, a prova é que ele não era 9, que quando o Guerreiro se machucou, o Internacional saiu atrás de um atacante, de um centroavante. Porque não entendia que ele fosse. Aí ele ganhou a oportunidade. Ele ganhou a oportunidade e aproveitou muito bem. Aí diz, olha, não temos tanta pressa assim. Aí veio o Yuri Alberto. É que entendeu? O Galhardo mais pra trás ali, eu acho. Ele pode flutuar por trás dos volantes. Tem essa qualidade também. Mas e tem mais velocidade até que o Galhardo. Eu vejo a diferença entre os dois, fazendo uma comparação de jogos. Isso que o Galhardo está fazendo agora, o Yuri Alberto fez contra o São Paulo no Morumbi. Contra o São Paulo no Morumbi. São dois jogadores essa é a diferença. São dois jogadores de alta qualidade. E com a vantagem do Yuri Alberto. Eu gosto dos dois também. Com a vantagem de que o Yuri Alberto é mais jovem, tem mais explosão física, é um jogador muito mais rápido do que o Galhardo, até porque a origem do Galhardo não é de ser centroavante. O Galhardo, na verdade, ele não é centroavante fixo. Ele não é centroavante ortodoxo. E essa foi a dificuldade que ele teve com o Abel. O Galhardo, nos tempos do Eduardo Cudê, ele era... Mas ele não teve dificuldade com o Abel, ele machucou e entrou o outro, e o outro fez 4 gols. Mas ele não estava em boa fase. Eu lembro que ele errou um pênalti contra o Atlético Goianiense quando ele estava voltando, lembra? Ele não conseguia jogar, pode ter por uma razão simples. O Abel, e aí eu não estou dizendo que é certo, que é errado, é a característica, é a ideia de jogo e não existe a ideia certa e a ideia errada. Eu gosto de técnico brasileiro, é isso? Adoro o Tite, gosto muito do Thiago Nunes.
Eu acho o Thiago Nunes um técnico muito promissor, gosto Sim. do Fernando Diniz, tem vários que eu gosto. Tá, chega. Eu gosto O do- Roger, e o Roger, né? o Pedro- Que pra mim é o cara que ali na frente tem potencial pra assumir a seleção. Mas só pra finalizar sobre o Galhardo, Bagé, jogava um Não, até um centroavante... recado de alguém Vai lá, que vai lá. trabalhou com ele no Ceará ali. Não, é só sobre isso. O Ciro Leães, que hoje é coordenador técnico da base do Juventude, ele está nos ouvindo, e ele trabalhou em 2019 no Ceará com o Adilson Batista, ele era auxiliar técnico. E aí ele mandou aqui, jogou com a gente na época de 9 lá no Ceará. Mas a receptividade dele não foi a melhor. Usávamos 2 volantes, um meia e 2 extremas. Então o Galhardo funcionava muito mais como um falso 9. E aí depois Exato. ele explica aqui que quando pedíamos para ele ficar posicionado, ele acabava saindo bastante. Depois ele passou a ser um segundo atacante jogando com o Bergson. E o Bergson passou a ser um 9. Lá Exato, no e- Ceará ele não conseguiu se adaptar a esse E 9. eu acho que o Argel depois chega e mantém isso, né? O Bergson na frente. Acho que o Argel depois vem do Adilson. Mas enfim, é que o Galhardo, ele é um cara que ele fazia o pêndulo, né, com o Kudê. Ficava o Abel Hernandes, antes o Guerreiro, e ele aproveitava esse espaço vazio. Agora, com o Ramires, ele faz algo parecido porque ele sai muito, ele trama, ele troca passes. E com o Abel, ele era um cara posicionado, ele é o cara que fazia a parede, sendo Léo? um 9 ortodoxo. Com essa tua explicação, o Guerreiro é super reserva. Queria informar o Guerreiro, o staff dele, que ele é muito reserva no Inter. Muito Mas ele reserva. já disse que tá... Porque o Guerreiro é aproveitando- mais centroavante ainda que o Yuri. Mas isso não interessa Mas vai mais. ter Vocês jogo. lembram que quando o Guerreiro se lesiona, tem até aquela discussão assim, puxa, mas será que o Galhardo vai poder fazer a função ali de centroavante? Porque ele nunca foi visto como Porque o centroavante. Galhardo jogava com ele, centroavante Diogo. ali dentro da área. E aí, mas ele tem essa leitura e é importante Não, o fazer essa Inter- leitura. o Esse Inter- lance aí que o Léo Inter tem referiu, dois- É muito claro. Ele O Inter jogou- desce entre o as Inter- linhas e produz o gol dele. O Inter, no ano passado, teve 2 episódios importantes. Primeiro, lesão do Guerreiro. Agora não tem centroavante. Aí entra o Galhardo. Fez gol de tudo quanto é jeito. Aí o Galhardo machuca. Entra o Yuri Alberto. Faz gol de tudo. Mas o Inter tem que agradecer a Deus. Tchê. É. Não, mas E o aí é que beleza, tá, o- você formou um elenco com capacidade, um 9, só o Flamengo tem 9 da qualidade e inclusive superior ao exatamente. Inter com Pedro e Gabigol. Logo abaixo Exatamente. vem o Inter com esses caras. E aí é que entra, Pedro, a parte. Se o Guerreiro jogava e tinha ao lado o Galhardo pode jogar ao lado de um 9. Até porque na origem ele eu era também 10. acho. Se você Entre tem ele Yuri e o- Alberto que faz um monte de gol e pode jogar pelo lado, embora, como disse o Léo, e eu concorde, ele pelo lado é menos Yuri Alberto, mas o menos Yuri Alberto ainda é capaz de fazer muito gol e muita conclusão e ajudar o 9 do lado dele. Ah, se Se você movimenta tem essa muito. capacidade de artilharia, Eu bota botava pra os jogar. dois também. Eu botava os dois. Eu botava quem, até os Guerreiro? 3 pra enlouquecer. Os Eu três. botava os dois. Eu botava Alguém os tem que dois. marcar daí, Potter. Os Não, tem que dois falar isso com a voz do os três, Garrinha. Alguém tem que marcar marcar. daí, né, Potter? Aliás, falar em marcar Bota hoje, 3 eu fui volantes olhar- atrás deles. Eu fui olhar o jogo do Grêmio, os primeiros 15 minutos, eu digo, vamos ver se esse time aí sabe jogar sem a bola. Esse time do Aragua, né? Ele jogou sem a bola, onde tomou 8. Não, tu sabe que eu recebi um telefonema de um amigo meu, a Dulce. É uma fábrica de bola ali em Canoas, eles estão fechando as atividades, porque o Sala de Redação diz para as pessoas que é possível jogar sem a bola. E agora o pessoal que produz raquete tá desesperado, Jogar porque daqui a tênis sem pouco é o raquete. Sala de Redação Tênis sem dizer- raquete. Isso mostra como o Sala de Redação rejuvenesceu, E se detalhe, adequou né? à leitura, porque o futebol é isso, o Messi pega na bola 15 vezes por jogo. E o bom do... mas é só com a pra bola que ele lembrar, faz, né? só pra Porque lembrar, é uma Potter, sacanagem trazer o Messi também, né, pra isso. O Pedro né? adora o Thiago Santos. O que é o Thiago Santos? O Thiago Santos é um cara que joga sem a bola. Ele vai Vocês ficam lá, nessa corre, vida, daqui a ele pouco não, vem não, o Paulão não. pra conversa. Não, hein? o problema Thiago não é Santos- jogar. Aqui assim, ó, a discussão Santos- foi pro lado errado. O problema Não, não é Santos jogar quebra. com ou sem a Vocês geraram bola. uma crise O na problema empresa é do cara quando ali, tu rapaz. estiver com a bola, o que fará com ela. Esse é o detalhe. Thiago Santos não joga sem a bola, ele quebra a bola. E Potter, legal essa lista aí, acho que foi até o Pedro que fez, né? Que entra um e faz gol, entra o outro e faz gol. E no Grenal o Diego Souza que faz gol. Então não muda muita coisa. Só o Galhardo fez gol em Grenal. O Thiago Santos jogou com a Pênalti. bola lá em Caxias, primeiro gol do Grêmio. Sim, saiu para armar. Ele jogou com a bola. Eu sei que esse lembra negócio às da vezes bola, que ele eu faz sei isso. que A esse bola é negócio, melhor, esse né? negócio Aliás, a bola atrapalha. A bola, eu vou te dizer, é um horror. Aliás, Pedro, antes Essa de é a chamar, crítica antes ao de Thiago chamar o Santos, comercial, Pedro. Quebraram ontem- a empresa do meu amigo. ô, Pedro. Coitado. Antes de chamar o comercial, ontem o presidente Romildo Bolzano deu uma entrevista no Balanço Final e ele reconhece
um erro de comunicação do clube na contratação do Thiago Santos. Obrigado, presidente Romildo Bozan Júnior. Tá bom. Nós falamos só isso eu aqui no primeiro dia e o Pedro só eu defendi. Não, porque o Léo estão também, criticando o Léo o cara. também. Não, comunicação. Fiquei sozinho. Ela é a mesma. Não ficou, o Léo criada. estava com você. Tá, Leonardo. na comunicação da contratação Obrigado, ou não Leonardo. contratação do Borré? Na contratação do Thiago Santos ou não na contratação do Borré? Não, foi. Ninguém Tá, mas citou que mais Borré, o Grêmio podia falando do fazer? Thiago Santos. Não. O Grêmio poderia. Que a gente traga O Grêmio poderia e deveria contratar a Ruder, que está completando 49 anos, à frente da segurança dos gaúchos, e com inovação e excelência, vai fazer muito mais, tá? E atenção, você que é cliente do Zafari, tá? Novos horários de funcionamento, confira em zafari.com.br nas redes sociais. Zafari, né? Falar o que do Zafari? Gimo. Álcool 70 aerossol. A proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada, nos leva para o intervalo comercial e as notícias. Nós voltamos em seguida. E, Guerrinha, cuidado que daqui a pouco vai ter tênis sem raquete. Mas vamos lá, voltamos depois. O cara devolve de calcanhar. Isso, voltamos em seguida. São 2h04. A safra 2021 está em curso e já chegou a hora de planejar a próxima safra, do próximo ano, né? Pois o fertilizante Fidagran combina cálcio, magnésio, enxofre, boro e ainda aumenta a produção total da lavoura, equilibrando o solo e garantindo o desenvolvimento otimizado das plantas, desde a semente até o amadurecimento. Então, plantar com Fidagran é evitar perdas, produzir mais e ainda garantir o retorno certo de todo o investimento feito na lavoura. E o Barbosa da Fida garante, hein? A base forte para uma super safra em 2022 só pode ser Fidagran. Confira na Fida, né, Diogo? Se o Cicobi, Pedro, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o Grêmio aí, com o Luiz Fernando posando de Garrincha, que enfiou 8 no Arago. Eu quero sugerir um assunto para nós aqui, Pedro, que eu acho bem polêmico e que tem uma questão ética envolvida e que já está começando a ser uma discussão que está tomando o Brasil, que é o conflito de Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras, para ir às quartas de final do Campeonato Paulista, ele depende do Corinthians na última rodada. O Corinthians joga com o Novo Horizontino, que é o adversário do Palmeiras, para passar a próxima fase. Se o Corinthians não tirar pontos do Novo Horizontino, deu para o Palmeiras, está eliminado. Basta o Corinthians empatar, Diogo. Ou seja, basta empatar. Se empatar e o Palmeiras ganhar da Ponte Preta, obviamente, né, o Palmeiras tem que ganhar, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas o Novo Horizontino não pode vencer o Corinthians. E já tem uma discussão, Corinthians, jogar com time reserva, jogar com time... E o Luan jogando muito lá, hein? O Luan tá jogando muito, o Corinthians já tá classificado, porque daí tem... Oi. O pior calendário brasileiro é o do Palmeiras, né? Há muito tempo. Seria até bom pro Palmeiras se afastar dessas finais do Paulistão, hein? Nenhum torcedor pensa nisso, claro. Também acho. Eu acho interessante porque tem aquela discussão que a gente sempre tem aqui do Grêmio, Flamengo, naquela última rodada, mas que o Grêmio não teria título. O que algumas pessoas argumentam, a minha opinião é que tem que jogar para ganhar sempre. Esporte exige que tu jogue para ganhar sempre. É que se o Corinthians tirar o Palmeiras do páreo, ele está atuando para si mesmo. Quer dizer, tira um adversário direto que pode impedi-lo de ser campeão. E o Palmeiras o problema é do Palmeiras. Não adianta ele se reergue. Por que ele não se garantiu? Para um pouquinho, deixa eu ir na levada do Diogo para fazer, você vai me chamar talvez da última virgem e eu vou correr esse risco, tá, Pedro? Não, se eu sou treinador, a última virgem, pois ou a penúltima, porque pode ter gente que concorde comigo e o Diogo pelo que acabou de dizer. Se eu sou treinador do Corinthians... Não, eu faço a mesma coisa, eu digo para ganhar, mas eu posso botar jogadores menos habilitados. Eu digo para os meus jogadores que entrarem em campo, porque a minha diretoria vai dizer, bote time em reserva, eu não posso ir contra a minha diretoria, eu sou funcionário deles. Agora, o que eu posso dizer para quem vou escalar é o seguinte, eu quero que vocês corram mais do que se estivessem disputando um título, porque o que está em jogo aqui é a nossa dignidade profissional. Eu não quero a pecha para o resto da minha carreira de entregar um jogo, porque isso nunca mais descola de mim. Mas ele pode perder sem entregar, Maurício. O jogo é assim. Mas aí o Novo Horizontino não é feito de 11 cadáveres. O mérito é do outro, você percebe isso. Se você quiser colocar um time Z, você está sendo que quer perder o jogo. Mas, Maurício, é que no futebol, mas é por isso que no nível de competição que tem, Bagé, e o atleta ele compete desde os 6, 7 anos, ou seja, está na essência deles, eles competem em jogo de família, é do atleta isso. Ele não vai pedir para os caras perderem, jamais faria isso.
Mas, por exemplo, ele vai preservar quem jogou na quinta-feira no Peru. A mobilização... Mas aí faz sentido, né, Léo? Aí faz sentido. Sim, a mobilização do jogo, como o Corinthians está classificado, ela também não vai ser a mesma. Claro. É menos. E o jogador, ele percebe isso no ambiente. Ele entra Só a mais... última virgem não sabe disso. Ele entra mais... Mas eu não estou dizendo que esse contexto não existe. Relaxado. Eu estou dizendo que eu faço como treinador. É o meu nome, eu não quero colar isso na minha carreira. Mas vocês acham que veladamente o Corinthians não quer ganhar isso? É isso, Bagé? É que quando o Diogo diz que é polêmica, olha o que está envolvido. Se o árbitro do jogo, a gente nem chegou no árbitro, se o árbitro, porventura, ele comete um erro, vai se colocar na conta de caráter. E eu não gosto de entrar nesse mérito, porque como é que eu vou medir o caráter de alguém que eu não conheço? Aí eu dou margem para que passam a tentar medir o meu também. Mas vamos lá. Aí o árbitro errou por qualquer erro que pudesse acontecer em qualquer jogo. Mas o caráter é perfeito, eu sei disso, eu já estudei. Vai colocar a questão do caráter. Eu sei disso, Pedro. Tá meu amigo nisso. E aí? Mas aí tu pega, por exemplo, ó, o Mancini, ele tá numa pressão tremenda. Aí vamos imaginar o seguinte, o Mancini vai lá e ganha, tá? Aí ele auxilia naturalmente o Palmeiras. E aí lá por cargas d'água lá na frente, por algum motivo, quem acaba sendo campeão é o Palmeiras. Por isso que é polêmico, independentemente de caráter, se vão entregar ou não vai entregar. Olha o problema que ele arruma para ele, porque ele fez o básico, que é entrar num jogo disposto a ganhar. Só que o torcedor, em sua maioria, e principalmente o torcedor que pressiona, como acontece em grande parte lá do Corinthians, que vai lá... lembra o jogo Grêmio e Flamengo? Jogador, ele não vai entender. Te lembra daquele jogo Grêmio e Flamengo no Maracanã? E o Grêmio faz um gol e o do Duda desce lá no vestiário e diz aqui, ó, vamos parar com isso aí que nós não vamos conseguir descer em Porto Alegre. Por isso que eu trouxe a polêmica, Pedro, porque eu acho que tem uma diferença. Naquele jogo lá tinha a questão da rivalidade Grêmio e Flamengo. O Grêmio não estava mais disputando o título. Agora o Corinthians tinha o Inter, né? Se o Grêmio ganha do Flamengo, campeão é o Inter, né? Mas é o que eu estou falando da rivalidade, Pedro. É que o Grêmio não estava na disputa, né? Então tinha a questão da rivalidade, que é importante, enfim. Agora o Corinthians teria o argumento, ou não, eu acho que não tem. Eu acho que não tem, como disse o Maurício. Mas é um argumento que algumas pessoas estão dizendo que se ele não ganhasse o jogo do Novo Horizontino, se ele ferrar lá, perder para o Novo Horizontino o jogo, ele não está trabalhando, ele está trabalhando para si mesmo. Porque daí ele escapa do Palmeiras, que pode tirar o título, né? Esse é o argumento. Eu não concordo. Eu acho que tem que jogar para ganhar sempre. No ano passado, tá? A última rodada do Paulistão, o São Paulo, o Diniz botou um time em reserva, ganhou do Guarani de 3-1. Acho que o jogo foi até na Vila Belmiro. E o Everton Cardoso, esse que tá no Grêmio, fez um golaço até, tava voltando. E com essa vitória, aliada à vitória do Corinthians do Thiago Nunes, o Corinthians classificou. O que aconteceu na fase seguinte? O São Paulo cai pro Mirassol, o Corinthians segue e o Corinthians perde o título paulista nos pênaltis para o Palmeiras. Então, o ano passado, o São Paulo ajudou o Corinthians. Tem um título que me envergonha no vôlei. Eu adoro vôlei, tá, Pedro? Eu adoro vôlei. Maurício, independente se é a última virgem ou coisa parecida, é um negócio complicado. Não, mas eu quero dizer para você, assim, ó, o trabalho que eu escolhi, todos nós escolhemos, mas eu estou falando só de mim porque eu não tenho autoridade para falar por todo mundo. O trabalho que eu escolhi é trabalhar em algo que me encanta, me apaixona. A competição, o futebol, o golaço, a grande defesa, essas coisas todas que a gente discute. Mas eu adoro vôlei. Vôlei é um esporte coletivo que eu paro para ver jogar. E eu tenho vergonha de um título mundial conquistado pelo Brasil, em que o Brasil entrega um jogo no decorrer da competição para cair numa chave mais fraca, ganha do adversário mais fraco e depois, na final, ele é campeão mundial. Esse título me envergonha. Eu não conto com alegria com esse título que o Bernardinho conquistou como treinador, porque, confessadamente, o Brasil entregou um jogo para ter uma vantagem futura. No esporte que eu acredito, você compete para ganhar. Se for diferente disso, eu não acredito. Mas é que o regulamento, exatamente, né? O regulamento te permite isso. Entendeu? Mas não tem regulamento que explique isso. Não, claro que tem. Se o regulamento vai te, se tu vai enfrentar o Aragua, tu quer enfrentar o Aragua ou o Flamengo? Não, mas eu vou ser correto, vou enfrentar o Flamengo. Eu vou enfrentar o Aragua. Não, pra mim não. Ué, pô, bom, então tá, não. Eu só falo por mim, eu não falo pela torcida inteira. Ainda bem que tu não é técnico do meu time. Não, nem seria. Por isso que eu disse que é uma questão ética. Não seria. É uma questão ética, não é uma questão legal. Se você se colocou numa situação como essa, você falhou. Porque o primeiro do grupo tá, né, Bom, se bem que na Olimpíada aconteceu isso, né? Sim. O Brasil optou por não ser o primeiro do grupo. Porque lá no outro grupo o favorito estava mal. Mas é que tem condições, Potter.
tem condições que levam para o outro lado. Eu vou lembrar uma situação aqui que parte do torcedor vai achar antipática, mas tem que ser lembrada. Recentemente, o Grêmio foi goleado, amassado dentro da arena para o Flamengo, lembram? E aí acontece o seguinte, o Grêmio entregou o jogo, na minha opinião, mais sincera possível como jornalista e como torcedor do Grêmio. O Grêmio foi amassado porque o Flamengo era muito melhor que o Grêmio. O que aconteceu no final? O Renato foi lá junto com os jogadores do Flamengo, sorriu, falou de cantinho, e vai para a coletiva e diz aqui, ó, se depender de mim, o Internacional nunca vai ser ajudado. O Renato, na minha opinião, não estou dizendo que aconteceu, porque ele vai lá e confirmou que entregou. Na minha opinião, o Renato utilizou uma fraqueza tática dele e técnica para se ficar bem com o torcedor e dizer que entregou o jogo. E pelo que eu vi de futebol, o Grêmio não entregou, o Grêmio foi amassado pelo Flamengo. O Flamengo era muito mais tímido que o Grêmio. Mas aí muito o Renato pegou aquilo e condicionou. Aí como é que eu vou chegar e vou falar pelo Renato se o Renato disse que entregou? Então são situações complicadas e que acontecem praticamente todo dia. É bem verdade que o Novo Horizontino não precisava desse último jogo. Ele faltando 3 jogos, 9 pontos, ele tinha que somar 4. Primeiro jogo ele perdeu para o Guarani em Campinas. Errou pênalti, inclusive. Tá? Ontem ele empatou. Se ele empata aquele jogo com o Guarani no pênalti e ontem ganha o jogo, no empate que teve, era amistoso o jogo contra o Corinthians. Tinha acabado. Esse jogo de 2009, o Grêmio e Flamengo, motivou algo que a CBF acertou e depois voltou atrás e aí voltou, né? Porque aí vale a lei do Guerra, né? Não, deu muito certo, para. Que eram os clássicos na rodada final, Pedro. Os clássicos evitavam que se colocasse sob suspeito o jogo. E os clubes apagaram. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a única coisa, tá? Eu respeito, assim, demais a opinião do Maurício. Mas a única coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, quem tá lá, o Mancini, se daqui a pouco ele classifica o Palmeiras e o Palmeiras é campeão, ele vai pagar caro por isso. Então, é ele que tem que decidir e ele vai decidir o melhor por time dele. Não, e por time dele. Ele vai perder o emprego. O que é melhor pro time dele? Quer dizer, quando o Brasil entregou um jogo no vôlei, o que o Bernardinho pensou? Ele pensou em ser antiético? Não, ele decidiu pelo que era melhor pro time dele e acabou sendo campeão. Então, eu não condeno quem faz isso. Eu não tenho condenação. É contra a lei do esporte, né, Pedro? A lei do esporte é tu competir, tu querer ganhar sempre. É o regulamento, cara. É o regulamento. Mas o regulamento então, não pode estar à frente. Ganha o seu jogo, depois pega o melhor e ganha do melhor. Que o regulamento... eu fiz o meu melhor. Por que vai jogar com o melhor, tu pode jogar com o pior? Mas é que o regulamento não pode estar à frente da essência do esporte, que é competir. Não, eu sei, cara, eu sei, por isso que eu respeito o que vocês estão dizendo. Ganha de Agora, todos. eu não condeno quem decide, mesmo contra esse tipo de coisa, tá? De quem tem esse tipo de decisão. Eu não quero fazer condenação aqui, porque julgar o outro é uma coisa realmente, desculpa, Diogo, é um negócio demasiado, mas eu me decepciono. Deixa pro Toffoli e pro rapaz lá do STF. Eu me decepciono. Dar um exemplo aqui, Pedro. Vocês o não Eduardo são... Moreno, Guerrinha, o Eduardo Moreno, nosso colega, narrador gaúcho do Sport TV, te interrompi, desculpa aí, Guerrinha, só para dar essa informação aqui, eu acho que é uma lembrança legal para esse debate aqui, como se viu, de fato é polêmico. Ele está lembrando do Eduardo Moreno, um abraço para ele, ouvinte aqui do Sala de Redação lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que em 2004 o São Paulo, se perdesse para o Juventus, ele rebaixaria o Corinthians. E ele foi lá e ganhou com gols do Grafite, 2 gols do Grafite, e evitou o rebaixamento do Corinthians. O Grafite foi vaiado. E o Grafite foi vaiado pela sua torcida. 2015. A gente está vendo hoje, até no futebol europeu, alguns resultados muito estranhos. Muito estranhos. Ah, mas é a pandemia que joga de 2 em 2 dias. Tudo bem. Mas tem um outro lado. Aquele que não corre nenhum risco tenta salvar um parceiro que está quase sendo rebaixado. Isso acontece. Por quê? Porque há vários interesses, entendeu? Tem um jogador que daqui a pouco eu estou devendo uma dívida para o cara, eu estou devendo... Isso acontece. Isso chama-se regulamento. Ah, não, mas mas vem cá... Não, mas não é, eu tenho que saldar uma dívida com o cara. Como é que eu faço? Obrigaram o Grêmio a perder pro Juventude, te lembra? 2015. Eu lembro. Vocês lembram da Libertadores 2015, aquela que o Inter chegou em terceiro lugar? O Tigres do México, ele vai fazer um último jogo da fase de classificação, se eu não me engano foi contra o Real Garcilaso. E ali, se ele empatasse, ele não precisava perder, ele empatando, ele desclassificaria o River Plate. Ele vai lá, coloca, já classificado, ganha o jogo e classifica com isso o River Plate. E na final perde o título para o River Plate. Eu sou a virgem, tá, Alex? E se eu sou torcedor do Tigres, este é o meu orgulho.
Mas Este não, é o eu não entrei no mérito Aconteceu- se é isso ou aquilo. Eu só trouxe um fato. E eu gostaria de fazer também isso. Ganha lá, classifica e depois ganha do Palmeiras, ou sei lá. Aconteceu quem isso chegar. com um brasileiro, não sei se foi o Cruzeiro e o Palmeiras, com o Boca. E depois o Boca eliminou. E foi a final da Libertadores. Foi Como é que- faz como pouco é que- tempo isso. Cada Se mãe, tu olha fi- aqui. Se tu fizer um plebiscito lá com a torcida do Corinthians, o que o Corinthians tem que fazer contra o Novo Horizontino? Vai entregar. Claro, eu não tenho nenhuma o dúvida. torcedor Agora, quer que entregue, eu também claro. me coloco na pele do Mancini. O Mancini não vai chegar no vestiário, nós temos que perder, não. Porque o treinador que pede pra perder, no outro jogo ele não pode pedir pra ganhar. Que o jogador olha pra ele, mas para aí um pouquinho, tu me pediu pra perder, agora tu quer. Isso aqui não é automóvel, que eu boto primeiro isso e que ele tem boto que ré. pedir pra ganhar. Não é assim. Então o treinador, o que é que ele faz? Ele pega quem é que tá com poucas condições de aguentar o Rojão, o fulano, vai pro jogo. Aí tu começa a descaracterizar o teu time. Entendeu? Sem pedir, tu sabendo que pode acontecer de daqui a pouco tu tropeçar e sei lá, e acabar não conseguindo. É isso. Não, é complicado, é complicado. 2h18, cada mãe tem seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo pra você, pra saber como é que tá. Aqui cozinha a sua comida preferida. E também aquela mãe que sempre pede ajuda pra você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães da Steel. Tintas Killing, a tinta do Tinga, né? A tinta gaúcha. E para calcário e argamassa, conte com a FIDA. E nós voltamos logo depois do intervalo comercial para a última parte do Sala de Redação, que está bem discutido hoje. Tem crise por tudo quanto é canto nesse programa. Voltamos em seguida. São 2h22, eu quero chamar os nossos torcedores aqui do programa, começo com o Potter, para ouvir a sua esperança e os seus medos em relação à semifinal de amanhã contra o Juventude, depois o Bagé, Grêmio e Caxias. Vamos lá, Potter. Há uma desvantagem numérica, né? Há uma desculpa que eu entendo como desculpa verdadeira, que é o campo lá em Bento Gonçalves. O Juventude ganha do Inter não com uma jogada tabelada, construída, também ganha com uma qualidade que ele achou dentro daquele campo, que só era possível fazer gol daquela maneira. Uma bola que sobra, picando, uma velocidade de um zagueiro que não era zagueiro, que era o Rodrigo Dourado, e o Juventude teve competência para isso. Mas ninguém jogou bola naquele campo, nem o adversário do Inter. Então essa desculpa acaba, amanhã às 7 horas da noite. O time do Inter está crescendo, pegou times ruins, beleza, fez o que devia fazer. A gente ficou 1h30 falando sobre isso aqui, né, hoje, né, principalmente depois da goleada do Grêmio, Pedro. E também muito curioso para ver que o Inter começa com o Tyson uma competição e sai o Tyson. Então como é que vai se adequar, né? Quem é que vai jogar ali no meio? Eu tô com o Diogo, acho que joga o Praxedes ali no meio, o Maurício vai para um canto. Mas tem algumas curiosidades para a gente tirar amanhã no Beira-Rio, né? E espera a classificação. Acho que o Inter tem jogado o melhor futebol que o Juventude. E é favorito, acho, né, que ele pode... É favorito, sim. Favorito. Mesmo com a desvantagem, é favorito para ganhar o jogo. Tá legal. Bagé, e o Grêmio contra o Caxias, o ano passado foi um terror, te lembra? Pedro, foi um terror. O ano passado o Grêmio jogou 4 vezes contra o Caxias do Lacerda, que era outro Caxias, né? Completamente diferente, um time muito melhor. Tecnicamente, o Grêmio jogou 4 vezes e perdeu 3. Não, mas tu vê, era melhor tecnicamente. Olha aqui, era melhor tecnicamente, mas o Grêmio ganhou de 2-0 daquele Caxias melhor lá no Centenário. E agora do Caxias pior, ele ganhou de 2-1 e achou um pênalti para ganhar, né? Tudo bem, mas o ano passado, o Grêmio, para pegar esse ano passado, o Grêmio, repito, ele jogou 4 vezes contra esse Caxias e perdeu 3. Inclusive perdeu dentro da arena no último jogo, o jogo final, e ganhou no resultado agregado. Mas isso é passado. A partir de agora é um outro Caxias que perdeu jogadores, é um Caxias que eu não consigo entender também tanta motivação, porque o Rafael Lacerda já deixou claro que não fica mais no Caxias, mas a pergunta é sobre o Grêmio. O Grêmio do Thiago Nunes é um Grêmio que em 4 jogos ele fez 100% de aproveitamento. O adversário era fraco, era baixo, era gordo, era bonito, era feio, não interessa. Estamos cobrando o Grêmio do Thiago Nunes. O Grêmio do Thiago Nunes jogou 4 vezes e ganhou as 4. Para o Thiago Nunes nessa chegada, essa importância tem um peso maior até mesmo do que a nossa análise. Porque para ele vai considerar esse resultado que ele está buscando. A maneira do Grêmio jogar do Thiago Nunes é uma maneira que não tem mais a firula técnica e que isso é um reconhecimento. E o principal, uma das principais virtudes de qualquer ser humano é reconhecer os seus limites. O Grêmio não reconhecia o seu limite. O Grêmio não tinha mais essa maneira bonita de jogar e insistia. O Thiago Nunes que chega, ele entende uma maneira diferente, ele segura mais os laterais, ele libera mais os extremas. Tem um problema grande para o Grêmio, porque o Grêmio não vai poder contar com o Jean-Pierre e com o Matheus Henrique. Então, 2 desfalques titulares num meio-campo, que é a parte cerebral do time, isso faz uma diferença.
Mas Mas, pelo Alex, estilo competitivo, de jogar dentro do campo do adversário, Maurício, eu estou esperançoso que, inclusive, o Grêmio vença novamente o Caxias. Não, mas aí, até para. Você não está fazendo isso, né? Não é uma injustiça com o Thiago Nunes, mas eu lembro do melhor Atlético Paranaense do Thiago Nunes, e é um cara que, embora não tivesse a mesma preocupação estética do Renato com o jogo, ele não chega a desprezar a beleza do jogo, né? Ele é um cara que gosta de ter a bola, de jogar vertical, só que com muito mais rapidez entre o tomar a bola e chegar no gol adversário. É que o Grêmio estava jogando um rame-rame, como se diz no interior, totalmente improdutivo. No final, o Thiago Nunes não joga mais assim. Podia ser o Thiago Nunes é mais agudo. Se é rame-rame, ô Bagé, podia ser também o Nheco vai de fundo, né? Mas no final era isso mesmo, o Grêmio não tinha mais como fazer o que fazia e ficava com a bola num looping que não avançava para lugar nenhum. O Thiago gosta que se resolva as coisas rapidamente, né? Por isso que ele aposta em extrema de velocidade. Eu sei que no final do programa, eu só queria trazer aqui uma discussão, e pelo menos o meu olhar, o Atlético Goianiense hoje pela manhã se vacinou contra a Covid, levou sua delegação atlética, jogou contra o Libertad ontem em Assunção, e ele foi à sede da Conmebol e vacinou seus jogadores. Assim como fez o Nacional do Uruguai, agora o D'Alessandro e o Leandro Fernandes tinham postado fotos se Lanús e River Plate se negaram. Lanús se negaram e os brasileiros se negaram. Então, que os clubes brasileiros e que os demais não sigam o que fez o Atlético, que diz que o Atlético tem um dono, tem um presidente que é meio dono, que diz que o Atlético foi corajoso, assim como foi no ano passado quando contratou o goleiro Jean, que está respondendo uma acusação de violência doméstica. Ele agrediu a mulher em Orlando, na Flórida. Aí voltamos Léo, voltamos ao quem fez parar. Parabéns ao River, Maurício. Parabéns ao River, que é o time maior, grande do continente, que está dando exemplo. Parabéns ao River. Não furou a fila. Quem fez fará, vai. Assim, você. Aí nós voltamos à discussão anterior, que não dá mais nem tempo. Mas quem fez fará. Quem perdeu de propósito uma vez, perderá outras. Se pelas mesmas razões, por razões diferentes, mas fez uma vez, vai fazer de novo, porque já está na... Quem bateu a primeira vez vai bater de novo, não tem outro jeito. A direção então, do Atlético... quer eliminar o Bernardinho do esporte, é isso? Não, você é top de linha, você é padrão FIFA. Não, tu quer eliminar o Bernardinho. É um Bernardinho. Eu entendi, Denardinho. Denardinho. Claro, não tem como tirar. Isso eu não elimino nada. O que eu disse pra você, Pedro, no bloco anterior, quando discutimos isso, o Bernardinho fez isso, rapaz. Não, então, eu quero, vou falar bem rapidinho para dar tempo de você me escutar. Eu não quero condenar as pessoas, porque não é essa a minha atribuição, mas que eu me decepciono com um comportamento desse, sim, é mais do que direito pra mim, é uma obrigação. Então tira uma cesta decepcionado agora, tá? Até amanhã beijo pra ti, tá? Pedrinho. famoso vai dormir. Vai dormir, Alemão. Que passa. Tira uma cesta decepcionado do Pedro. Que bárbaro. Alemão, conta aí, Alemão. Pedro tá muito azedinho. Pedro, o Gaúcha Mais vai falar em seguida sobre mais uma decisão favorável ao governador de Santa Catarina. Escapou pela segunda vez do impeachment. Votação foi há pouco, foram 6 votos pelo afastamento e 4 contra. Eram necessários 7 votos pelo afastamento e assim Carlos Moisés volta ao governo de Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul... Aqui no Rio Grande do Sul, vamos ouvir daqui a pouco o desembargador responsável pela comunicação social do Tribunal de Justiça, que sofreu um ataque hacker na semana passada. Os serviços continuam prejudicados. Nós vamos atualizar o que já voltou, o que falta voltar, quais são as previsões e o que já se sabe em relação ao ataque ocorrido na semana passada, com muitos efeitos ainda nas atividades do Judiciário no Rio Grande do Sul. Temos hoje o Gaúcha Mais Solidário, vamos falar do trabalho do Instituto do Câncer Infantil e, como no próximo domingo é o Dia das Mães, uma linda história de amor entre filha e mãe, hoje no Gaúcha Mais, Pedro. E o Sala de Redação é um programa feito por verdadeiras mães brasileiras, né? Essa coisa toda aí, sei lá. Bom, um abraço para todas as mães. Eu vou voltar no microfone amanhã para transmitir o jogo, mas desde já quero desejar muita saúde para todas as mamães do Rio Grande do Sul, do Brasil, de qualquer parte, porque que nós estamos mais precisando neste momento.
Claro, além das pessoas que estão passando fome, que precisam de comida, né? Nós estamos precisando de saúde. Então, saúde a todas as mamães do Rio Grande e do Brasil. Sala de redação está terminando aqui. Vem aí com o Leandro Stout e com a Kelly Matos, o Gaúcha Mais. Tchau, fui!